Aula 79, Preparação Enem 2014. Mais uma aula sobre geometria plana. Nesta aula vamos estudar ângulo excêntrico interior. Para isso vamos utilizar uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Observe a figura. Nesta figura, o segmento BD é um diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. E os ângulos DBA e DEA medem respectivamente 20 graus e 85 graus. Assim sendo, o ângulo DBC mede. Temos aqui as alternativas. Antes de iniciar a resolução propriamente dita, vamos recordar aqui alguns conceitos. Primeiro, nós sabemos que aqui o ângulo A é D e o ângulo B é C são opostos pelo vértice. Então, se esse ângulo aqui mede 85 graus, esse aqui também vai medir 85 graus. Mas pela figura você pode observar que esse arco aqui é menor que o arco BC. Então, o arco por ele interceptado são diferentes, apesar de eles terem medidas iguais. Ter muito cuidado com isso. Já que aqui é 85 graus, então os arcos interceptados têm a mesma medida. Isso não acontece. Isso não acontece. Só irá acontecer no caso particular que o vértice coincidir com o centro da circunferência. Então, o ângulo excêntrico interior tem o vértice dentro da circunferência, intercepta os arcos AD e o arco BC. Então, esses dois ângulos aqui são considerados excêntricos interior. Esse ângulo também aqui, ó, A é B e D é C, também são excêntricos interior. Enquanto que o ângulo ABD e o ângulo DBC são ângulos inscritos, tem o vértice na circunferência. Então vamos à resolução. Primeiro, a propriedades. A medida do ângulo excêntrico é a metade da soma das medidas dos arcos por ele interceptado. Então, 85 graus é igual o arco AD mais o arco BC dividido por 2. Então, a soma desses dois arcos, AD e BC, vai dar 2 vezes 85 graus, que é igual a 170 graus. Item 2. Vamos calcular a medida do arco AD. Nós podemos achar a medida do arco AD, uma vez que ele é o arco interceptado por um ângulo inscrito de 20 graus. Então, a medida do arco AD vai ser 2 vezes 20 graus. 2 vezes a medida do ângulo ABD, que é 20 graus. Então, o arco AD vai medir 40 graus. No item 1, nós vimos que o arco AD mais o arco BC vale 170 graus. Como eu já conheço o valor do arco AD, eu posso achar o valor de BC. Então, AD mais BC é igual a 170. AD vale 40. Então, BC vai ser 170 menos AD, que é 40. 170 menos 40, 130 graus. Então, já tem o arco AD e tem o arco BC. Para achar o ângulo pedido, o ângulo DBC, eu preciso do arco DC. Mas o que eu tenho? A figura me informa que o segmento DB é o diâmetro do círculo. Então, divide o círculo em duas partes iguais, em dois semicírculos. Então, a soma do arco BC com CD vale 180 graus. Então, o arco DC mais o arco CB ou BC dá 180 graus. Mas o arco BC eu já tenho, que vale 130. Então, o arco DC vale o quê? 180 menos 130 graus. Então, o arco DC vale 50 graus. Então, se esse arco mede 50 graus, é um arco interceptado por um ângulo inscrito, do qual eu desejo saber a sua medida. E nós sabemos que a medida do ângulo inscrito é a metade do arco interceptado. Então, o ângulo inscrito DBC
é igual a metade de 50. A metade de 50 é 25. Resposta letra A.